Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Doco de Libra EX na versão Revival, original e licenciado da Bandai. Galera, item mais polêmico que purê no cachorro-quente. E eu vou explicar o porquê, óbvio, aqui ao decorrer do review, né? Mas como dizia Jack Stripador, vamos por partes. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o unboxing e depois eu vou falar dos valores, vou fazer comparativo, mano, review completíssimo, tá? E vamos começar aqui avaliando a caixa e para isso eu vou trazer aqui a versão normal para a gente já fazer o comparativo, ver o que tem de diferente do primeiro lançamento, tá? Se você que ainda não sabe o que é Revival, né, eu vou sempre explicar porque tem gente sempre começando a colecionar. Tá? Revival é um tipo de relançamento que traz como objetivo melhoria em alguma coisa ou trazer algum extra. Não é só um restock, né? É um tipo de trazer a mesma figure no mercado de novo, mas com algum tipo de melhoria ou até mesmo não, né? Que a gente já viu até downgrade nas figuras. Tendo essa lista aqui, identifica que é a versão Revival, tá? A gente vê aqui a foto do mesmo protótipo, tá? Só tá a qualidade da impressão tá diferente, né? Aqui tá mais escuro, aqui tá mais claro, mas é a mesma foto, tá? O mesmo protótipo, não mudou nada. Bom, vamos lá. Aqui na lateral é a mesma coisa, beleza? Aqui atrás que já muda um pouco, né? É as mesmas fotos, né? Essa e essa daqui. Essa aqui saiu. E colocaram essa foto aqui, que são os extras que vem a mais, né? A diferença que vem na versão Revival, que são as mãos para os Bronze Boys V2, para poder segurar as armas de Libras, fazendo referência à saga de Poseidon. É bom? Ótimo, mas o extra que todo mundo esperava, né, não veio, que eu já vou falar aí mais para frente na hora certa do review, tá? Aqui tá mesma foto, beleza? Não muda nada. E é isso, galera. Eu vou tirar aqui a versão regular, a primeira versão, né? Pra gente já fazer um unboxing desse item aqui. Tá lacrado, tá? Então vamos deslacrar. Deixa eu deslacrar aqui, que são muitos lacres. Pronto, a luvinha deslacrada, vamos tirar aqui e tá aqui a Pandora de Libra. Caixa linda da Bandai, né? Com certeza, os Cavaleiros de Ouro tem as caixas mais bonitas da coleção. Sem dúvida. Bom, e agora vamos deslacrar aqui. Pronto, item deslacrado. E já vamos ver aqui tudo que acompanha a figure. E temos aqui mais uma fichinha, né? Que é a fichinha do Doco de Libra. Eu vou colocar no fichário, tá? E tá aqui também o manual. Beleza? Vamos ver agora organizar os blisters aqui pra gente ver. Então tá aí, temos o total de 5 blisters, tá? E aí o primeiro blister, a gente tem a figure, tá? E as peças do braço, da perna, ombro, beleza? A organização é a mesma da primeira versão, tá? Não muda nada. O segundo blister temos o esqueleto do Object, parte do esqueleto do Object, as duas faces extras, o cabelinho para usar com elmo, as mãos, tá? E a parte do peitoral, elmo e cinturão. Também não muda nada referente aqui à primeira versão, tá? Mas eu já vejo diferença na coloração, por exemplo, até daqui, ó, essa pecinha aqui. Enfim, isso aí a gente vai analisar melhor daqui a pouco. Terceiro blister, a gente vê as armas de Libra. Tá? Todas as armas estão aqui, não, com exceção do tridente, tá? E parte aqui do Object. Os escudos também estão aqui. Não tem também diferença alguma da primeira versão. Quarto blister, a gente tem a capa e o tridente, que também não muda nada com a primeira versão, tá? Mesma coisa, mesma organização e não tem nada mais, beleza? E aí, finalmente, no quinto blister que a gente vê a diferença, tá? No quinto blister aqui são as mãos dos Cavaleiros de Ouro mais as mãos dos Cavaleiros de Bronze, tá?
Aí tem a diferença porque na primeira versão não tem as mãos do Cavaleiro de Bronze, tá? Essa é a única diferença. A gente vê aqui 9 mãos dos Cavaleiros de Ouro, tá? Para poder segurar as armas de Libra. Renan, por que que não tem 12? Bom, a 10ª tá no próprio Duque de Libra, tá? E tem 2 Cavaleiros de Ouro que já vêm com as mãos abertas. Um é o Aldebaran, o outro eu não lembro, tá? Mas aí já vem. Aí no total dá 12 mãos, beleza? Bom, vou tirar do blister aqui pra gente ir pra montagem, tá? Então vamos lá. Tá aí, galera, vamos ver tudo que acompanha a figura. É muita coisa, não dá nem pra colocar tudo aqui, tá? Vou mostrar primeiro aqui a fichinha. Todos os Revival tem. Olha aqui que bonito, versão do Doku. Com esquema de montagem de object, né? E já vamos colocar aqui, igual eu faço todos os vídeos da playlist de Revival, que é colocar ele no seu devido lugar. Aqui, antes de Escorpião, depois de Virgem, mas ainda não tenho Virgem. E vamos colocar aqui. Ó, prontinho. Todos esses aqui que eu tenho, tá? Tem review aqui no canal, né? As versões Revival. Tá? E aí ficou Mu. O Aldebaran não tem ainda, né? Porque vai lançar agora em agosto a versão Revival. Aí a Armadura de Gêmeos, tem 2 versões, né? O Canon e o Saga. Máscara da Morte de Câncer. Aí Olha de Leão. Aí eu não tenho o Shaka ainda, né? Foi o único que eu ainda não consegui. Tá? Vai lançar a versão 20º aniversário. Não sei se vai vir com ficha. Se não tiver, para eu completar esse fichário aqui, eu vou ter que procurar uma versão Revival. E aí eu vou me lascar. Vamos ver como é que vai ser. Tá? Milo, Revival, Aiolos, Shura, Camus e Afrodite. Tá? Bom, ficháriozinho aí que vem na versão do Ayora Soul of Gold. Tá quase completo. Aí vem aqui o manual. Tá? Mesma coisa da primeira versão. Não muda nada. Ah, muda sim que vem aqui as mãozinhas para os Bronze Boys, destacado aqui. Tá? O resto, tudo igual. Tá aqui o esqueleto do Object e já dá para ver aquela pintura perolada que a gente tem visto desde o Máscara da Morte. Infelizmente, tá naquele tipo de pintura, galera. Infelizmente, já vamos ver isso agora. Vamos ver isso logo no começo. Ó, por exemplo, peguei aqui o abdômen e olha como é que tá um perolado esverdeado. Que dourado feio é esse, cara? Pelo amor de Deus, bicho. Eu vou pegar a primeira versão e olha isso. Olha a diferença, cara. Brilha até mais, reflete mais, né? É muito mais bonita a primeira versão, cara. Esse dourado aqui tá ridículo. Um verde feio, cara. Pô, Bandai, não faz isso não, mano. Mas mano, é isso. Já trocou a tinta, a Bandai vai lançar agora somente assim para os dourados. E é paciência. Ou não comprar, ou comprar dessa forma. Vai ser assim. Esse é o novo padrão. Infelizmente. Pintura horrível. E ó, peguei o Máscara da Morte aqui para vocês verem que começou com o Máscara da Morte, né? Aí depois foi o Milo e daí para frente. Para você ver que é o mesmo tipo de pintura, tá? É a mesma cor, tá? Aí, mesma cor, mesmo tudo, tá? Pode tá parecendo que é um pouquinho diferente por conta da iluminação que pega em cada parte, né? Mas é a mesma cor aqui em mãos, tá? E olha lá, tudo verde, tá vendo? Esse brilho verde. E olha como é que fica feio com a parte de metal e de plástico. Olha como fica feio, cara. Isso é ridículo, mano. Nas partes laranjas também está assim, perolado, tá? E até arranhado já, ó. Já vi com os arranhados no escudo. E aqui, olha como é que tá diferente. Tá? Óbvio, essa pintura aqui é muito antiga, a primeira versão, tá? Então, não liga não. Mas olha como é que reflete mais essa primeira versão. E a pintura é muito mais bonita, é um dourado muito mais bonito. Não é esse verde maluco, não. Enfim, galera, é o novo padrão de pintura, né? Cabe a você querer comprar ou não, mas para mim tá inferior, né? O visualmente. Nas partes de metal, parece ser padrão,
Tá, não tá muito diferente. Caraca, pior que tá, mano. Tá esverdeado também, cara. Olha lá, tá esverdeado também. Nossa, mano, que dourado feio. Que dourado feio, cara. Eu vou comparar a pintura geral depois com os dois bonecos montados, tá? Aí temos a capa aqui, que tá aqui de lado, tá? É a mesma coisa, a primeira versão. Temos as armas de Libra aqui, que eu vou dar um destaque melhor para vocês no take de pose, tá? Mas é a mesma da primeira versão, tudo direitinho. Essa aqui é a barra dupla. Aí tem barra dupla, barra tripla, espada, tonfá, escudo e o tridente que tá no outro blister aqui, tá? No outro blister aqui tá o tridente, que ele é enorme, né? Ele é todo de metal. Essa parte aqui de baixo é de plástico, tá? Não sei porque... não sei porque é tudo de metal, né? Mas essa parte de baixo de plástico, o resto de metal. As armas todinhas são de metal, tá? Todinhas. Para quem não conhece, essas pequenininhas aqui são referentes às armas aqui, só que recolhidas, né? Por exemplo, essa aqui é a espada recolhida, essa aqui é a barra dupla recolhida, a tonfá tá aqui, beleza? E a barra tripla fica nas costas. Contando com as mãos nuas que tá no boneco, temos mais 1, 2, 3, 4 pares de mãos. Vamos ver os extras aqui, né? Essas mãos aqui a gente já conhece, veio igual à primeira versão. E agora vamos testar uma dessas daqui, tá? Que são os Bronze Boys. Deixa eu pegar a mão direita aqui do Shiryu, tá? Que é o único V2 que eu tenho aqui. Já vamos fazer esse teste aqui já, tá? Deixa eu trocar aqui. Vamos comparar para ver se está a mesma cor? Mesma cor, certinho. Encaixar aqui a armadura. E vamos lá. Pronto. E agora podemos, enfim, segurar as armas de Libra com os Bronze Boys V2. Pronto. E tá aí, galera. Esse é o diferencial desse Doku Revival. Isso aqui. Beleza? É legal? É. Né? Mais possibilidades aí para fazer, né? Para fazer cenas, tirar foto. Eu gostei desses extras aqui. E aí, por que essa figura é polêmica? Né? Um dos motivos é: cadê o mestre ancião? Cara, essa figura, por incrível que pareça, não tem um mestre ancião. Eu acho que para mim é o pior erro disso aqui. Né? Tem vários erros nessa figura, tem vários, mas o pior é não vir o mestre ancião que a Bandai já tem. Ela já tem o molde. É uma parada que era tão óbvia de vir, negócio tão óbvio, que tava todo mundo já pensando nisso, já pensando, vou trocar o meu Doku Revival porque vai vir com o mestre ancião. Por que todo mundo esperava isso? Porque na versão OCE tem o mestre ancião, né? Então, tipo, era meio que óbvio. A versão OCE foi lançada depois da primeira versão, e aí eles incluíram o mestre ancião na sua versão original Color Edition. E aí era óbvio, era muito óbvio que a Bandai, quando fosse relançar o Doku Revival, iria colocar, né, que ia vir com o mestre ancião. E é inacreditável que não veio. Por que não veio, Renan? Eu te pergunto. Por que não? Mas qual é o motivo? Não tem motivo, galera. A Bandai só não quis colocar. Porque, pelo amor de Deus, bicho, essa figura aqui, galera, pra mim não vai servir de nada. Né? O boneco. A galera que sabe, que vê a minha coleção, sabe que eu nunca montei o boneco. Nunca montei na minha coleção. Eu sempre deixo o Object montado, do lado o Mestre Ancião, né? Que eu tive que comprar separadamente. Tá? Vinha nas Pandora's Box da Bandai, tá? Mas é difícil pra caramba de arrumar, você não consegue, tá? Comprar. E aí você tem que partir para os paralelozinhos, né? Tem uns no AliExpress que é baratinho, ou da LCM, que é no meu caso, né? Eu tenho umas Pandora Box da LCM que vem. Mas aqui não vem, cara. E aí eu não vou ter um Mestre Ancião original Bandai, e por conta que a Bandai simplesmente não quis colocar ele aqui. Pra mim, é o erro mais grave de todos. De tudo que eu vou mostrar aqui, né, a figura pode estar quebrada no meio. Mano, o mais grave dessa figura aqui é não ter vindo com o Mestre Ancião. Pra mim, isso aí já me fez perder o respeito total pela Bandai nessa figura. Tá? Partir daí.
Vou concluir isso nas considerações finais, tá? Que é onde eu vou falar sobre valores, se compensa ou não. Então, né, vamos partir logo para a montagem, porque a gente, senão eu vou demorar muito aqui só desabafando o quanto eu estou infeliz com a Bandai por conta disso, tá? Aí vamos ver as faces, né? Temos aqui expressão de ataque, tá? Que é a mesma coisa da primeira versão. A Bandai também, às vezes, né, na sua versão Revival, às vezes pode modelar, refazer as faces, né? Igual fez no Canon, igual fez no Milo. Mas aqui no Doku realmente não precisa, porque o Doku de Libra tem uma das melhores head sculpts dos 12 Cavaleiros de Ouro, tá? Temos aqui os olhos fechados, mesma coisa que a primeira versão. Temos uma diferença aí talvez de tom de pele, mas é pouca coisa, tá? Os cabelozinhos para usar com elmo. E aqui a head sculpt, tá? E o corpo, lindo demais esse Doku, né? Cabelo, show de bola. A mesma coisa que a primeira versão, não muda nada, tá? Literalmente a mesma coisa, até na coloração da roupa, tudo certinho. Beleza, articulações. Vamos ver se está firme. Cara, essa figura tem que estar impecável, de qualidade assim de montagem. Não pode, porque já vai ter reclamação de qualquer jeito. Então, se vê alguma coisa quebrada, alguma coisa faltando, alguma coisa ruim, aí, meu irmão, vou descascar aqui. Vamos para a montagem, então. A galera, todo mundo já conhece a montagem do Doku de Libra, então vou fazer de uma forma mais rápida aqui para fazer a montagem dele, tá? E vamos lá. E tá aí, galera, figure praticamente montado. Eu não vi nenhum erro de pintura, né, descasca, essas coisas. E também a montagem veio perfeita. Aí dá bem, né? Se tivesse qualquer... Mano, essa figura vindo perfeita, ela ainda vai ter reclamação, né? Ainda mais por conta do preço. Mas, aparentemente tá ok. E essa armadura aqui é linda, cara. É linda, mano. E eu não tinha pegado um Doku ainda zerado. Mano, o brilho disso aqui é espetacular. Minha mão tá cheia de óleo. E vamos completar a montagem aqui, tá? Cara, olha que... Tu é doido, bicho. É muito lindo, cara. Rapaz. Óbvio, a coloração não tá do jeito que eu queria, mas ainda é uma figura linda, cara. Vamos botar ele de elmo, coisa que ele não aparece, mas vamos montar, né? Vamos colocar o elmo nele. E aí vamos olhar ele aqui. Olha isso, galera. Tá muito claro esse laranja, hein? Muito claro. Vou fazer a comparação no final depois. Relaxa. Dá pra enfiar direto aqui? Eu não lembro. Dá sim. Olha aí, top. Óbvio, não botei a capa que o Doku no anime não usa, né? Não chega a usar. Mas vem a capa ali. No take depois eu coloco pra vocês verem. Tá? Vamos lá. E vou lá. Tu é doido, bicho. Aí, na moral, que armadura linda, mano. Mano, tu é doido, cara. Olha isso, maluco. Aí, quem salva a Bandai é a própria Figure, tá? Porque o Doku de Libra, ele é lindo. Então ele vai ficar lindo independente da pintura, cara. Se esverdeado ou não. Cara, que espetacular, mano. A figura é linda, não tem jeito, difícil não ficar. A Bandai tinha que, né, estragar muito essa figura para poder ficar feio, então não tem como.
figura linda demais, não tem jeito. Vamos fazer o seguinte, vamos pro take de pose, tá? E depois eu vou explicar, né, falar sobre valores, do que eu achei, se a qualidade da pintura tá melhor ou pior. Eu vou fazer um comparativo com outro, eu vou ter que montar meu outro doco, né, para botar ali do lado para você ver qual é a pintura melhor, né? Assim, de coloração, visualmente. Então vamos lá, vamos pro take de pose e depois para as considerações finais. Vamos lá. A barra dupla! E o seguinte é o tridente! A espada! A armadura de Libra pode se dividir em barra dupla, tridente, espada, barra tripla. Tonfá e escudo. 6 tipos no total. E todos eles vêm em pares. Isso significa que a armadura se transforma em 12 armas. O que quer dizer que as armas são para os 12 cavaleiros de ouro. Originalmente, os cavaleiros estão destinados a lutar com as próprias mãos. Então, as armas não podem ser usadas sem a permissão de Atena. Portanto, elas só são utilizadas quando o Cavaleiro de Libra julgar que serão utilizadas em nome da justiça. É por isso que, desde os tempos remotos, dizem que o Cavaleiro de Libra é a balança que julga o bem e o mal nos atos dos Cavaleiros de Atena. Hora dos 100 dragões! Tá aqui, galera, vamos para um comparativo aqui do Doku, né, já os dois montados, o Doku Revival que está na esquerda e o Doku da primeira versão que está na direita, tá? Galera, eu não vou falar nada sobre molde, design, nem nada, tá? Montagem, não vou comparar nada. A única coisa que eu vou comparar aqui é a coloração, que é a única coisa que mudou aqui e mudou para pior, né? As mãozinhas eu já falei, então aqui é só coloração. Bom, vamos lá. E uma coisa que eu tenho que ressaltar é que o Doku da primeira versão está na desvantagem, que é um item muito velho, eu já comprei ele usado, então, né, ele não está tão brilhante como está o Revival, beleza? Mas ainda assim, você vê que, olha aqui, a coloração é realmente um tom amarelado muito lindo e o abdômen parece bastante com o peitoral na coloração, tá? Olha isso. Agora vamos ver o abdômen aqui da versão Revival.
também está parecendo com o peitoral. Mas aí que tá. Eu acho que eles fizeram isso na armadura toda. Eles colocaram um tom esverdeado na coloração da armadura para poder não ter essa diferença que teve do Máscara da Morte, né? Que estava realmente um tom mais dourado. E aí, quando vinha a peça de plástico que estava com essa coloração esverdeada, aí ficava horrível. Aqui já está mais homogêneo, tá? Mas assim, cara, essa versão dourada, olha quanto amarelo é. É muito mais amarelo. Olha isso, cara. Mano, não gostei dessa coloração, me perdoe. E agora eu vou além. Peraí. Coloquei o Shiryu de Libra aqui, e o Shiryu de Libra tem uma coloração muito bonita. Ainda é diferente da primeira versão do Doku. É um tom mais alaranjado que, cara, fica excelente na figura. Deixa eu fazer a comparação aqui. E olha essa cor, galera. É um tom mais alaranjado e é muito homogêneo as peças de metal e de plástico, tá? É realmente excelente essa pintura. E você vê as três colorações, né? É um pouquinho diferente aí da primeira versão do Doku, mas ainda é muito bonito, né? Não tem esse tom esverdeado que o Revival tem, né? Então, cara, é muito linda essa cor, beleza? Uma coisa que eu gostei mais na versão Revival, de certa forma, do que a primeira versão, essa parte aqui, esse adorno do elmo, né, que parece a sobrancelha da besta, tá num tom mais alaranjado, assim como no Shiryu de Libra, né, que já tiveram essa correção, tá? A primeira versão do Doku não era tão alaranjado, é até mais alaranjado que a parte do elmo ali, mas é muito pouco e nem parece. Eu vejo aqui que na versão Revival e no Shiryu é mais correto. Óbvio que eu prefiro ainda a cor do Shiryu, né? Ainda tá melhor que a primeira versão, eu acho que só isso. De coloração é a única coisa que para mim acerta, tá? Bom, o que não é suficiente, nem as mãozinhas extras é suficiente para poder você decidir trocar o seu Doku primeira versão por ele, né? Afinal, cara, quem tem o Doku primeira versão, para mim a coloração tá melhor que o Revival, então, cara, não troque. Enfim, vamos para as considerações finais aqui do Doku de Libra, Revival, para a gente encerrar o vídeo. E tá aí, galera. Vamos agora falar mal da Figure. Na verdade, da Bandai, né? Bom, vamos lá. Peças de metal ou de plástico. Plástico é o elmo, o abdômen, os escudos, os protetores de punho e só. O resto tudo de metal. Bom, a montagem é excelente, nada para reclamar. A qualidade da pintura tá boa, não vi nenhum descasque. Tem um arranhãozinho assim no escudo, mas, cara, dá até para ignorar, tá? Porque realmente a pintura veio muito boa. A qualidade, sim, tá ótima. A figura não apresenta defeitos. Ela tem problemas de escolha da Bandai, tá? Que fique bem claro isso, né? Mas em qualidade, a figura está ótima, beleza? Então eu trago aqui minhas reclamações diretamente à Bandai, porque essa escolha dessa pintura não vai ficar tão legal. Eu não me agradei, tá? A figura tá bonita de qualquer forma, mas é um tom de amarelo que poderia ser melhor, com certeza. As outras figuras estão bem melhor, tá? Nesse caso, eles corrigiram, não deixaram só as peças de plástico esverdeada, né, como também a armadura. Isso tornou mais homogêneo, tira muita reclamação de bicoloridade das peças, porém ainda não fica uma pintura que me agrada. Mas aí é pessoal, talvez não te incomode. Só que quando a gente já tem um produto melhor no mercado, que foi lançado há muitos anos atrás, e aí relança esse mesmo produto com um tipo de pintura que a gente não gosta, então é óbvio que a gente vai reclamar, porque antes estava melhor. Né? Era para ser justamente ao contrário. Quando você relança um produto de mais de uma década de diferença, o novo produto tem que estar melhor, tem que estar mais bonito, tem que estar mais fiel. O anime não tem essa coloração esverdeada, tá? Que fique claro isso. E por conta desses motivos eu não gostei. A maior crítica de todas, com certeza, vai ser a isenção do Mestre Ancião, que já vem no Doku OCE, é um negócio que já veio, já produziram, já fizeram com. E aqui, mais uma vez, fizeram um downgrade. Tiraram, simplesmente tiraram. Mas se não bastasse isso, aí é onde vem a mais reclamação da Bandai. Esse item aqui é um item regular que foi lançado nada mais, nada menos com 24.200 ienes, um preço absurdo para um Clothmith, um preço absurdo.
Para vocês terem noção, o lançamento anterior dos Revival, né, o Milo de Escorpião foi lançado a 13.200 ienes. De 13 mil foi para 24.200. Praticamente dobrou o preço da figura no lançamento. Não há nada justificável para isso. Óbvio, esse item tem mais peças em metal, que são as armas, mas isso não dobraria o preço. Não é para dobrar, tá? Então, cara, é um absurdo atrás do outro. Isso são decisões da Bandai, tá? Porque a figure é excelente, né? Tem uma qualidade boa. O que eu não gostei mesmo foi da pintura. Mas as decisões da Bandai tá deixando essa figure, assim, péssima. Infelizmente é o novo padrão, porque o próximo lançamento, o Aldebaran, tá também 24.200 ienes. Então é realmente o novo padrão da Bandai. Não sei como é que tá, cara, sinceramente, a economia do Japão, se isso consegue justificar esses valores, só que tá praticamente dobrado, então a gente vai sentir no bolso. É uma reclamação, tá? O Shaka, por exemplo, que está sendo lançado agora na versão 20º aniversário, está 17.600 ienes. Tá mais barato. Mas mesmo assim, muito mais caro que o Milo e o Máscara da Morte que foi lançado ano passado. Então os preços estão, mano, tá absurdo, tá? Então, galera, se eu for dar uma nota para isso aqui, eu vou tirar ponto da coloração que eu não gostei. Óbvio, eu não vou odiar a figure por conta disso, né? Se eu não tiver nenhum Doku, eu não vou ficar triste por conta dessa coloração. Mas, de qualquer forma, é uma insatisfação devido a ser inferior que a primeira versão. Beleza? Vou tirar ponto pela isenção do Mestre Ancião, que era, cara, tava todo mundo já contando com isso. De resto, a figura é excelente, tá? Então eu vou dar uma nota 8, tá? Tirar realmente um ponto da pintura e um ponto por não vir com o Mestre Ancião. Nota 8 ainda assim é uma nota boa, porque esse cloth ajudou a Bandai, né? É um item realmente lindo demais, um dos Cavaleiros de Ouro mais bonitos, com certeza. Bom, então é isso. De qualquer forma, gostou dessa figure, que é difícil não gostar mesmo com os problemas. Se você tiver com grana, tá? Porque exige um esforço financeiro grande, mas se você quiser pegar, eu vou indicar o Lei Hobby aqui, tá? Essa figura eu peguei com ele. Figuras originais e licenciadas eu só pego com o Lei Hobby. Tô deixando o Instagram dele aí. Mande uma mensagem no Instagram para ele, que ele tem essa figura aqui, né? Para enviar o mais rápido possível direto do Japão para você, tá? Conversa lá com ele, que ele vai te explicar direitinho sobre as importações. Mano, dá para ir de boa, que é suave, tá? Lei, muito obrigado, mano, por ter enviado esse produto aqui. E é isso, galera. Pessoal, esse foi o review de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse review, tá? Não se esqueça de comentar, deixar o like e se inscreve no canal, que aqui é o único canal do mundo que faz reviews de todos os Cloth Myth lançados, né? Tanto Bandai quanto paralelos, beleza? E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!